Iniciando capítulo 13 do livro Focalização. A experiência fora dos papéis sociais. Atualmente está ocorrendo um avanço na natureza da pessoa. Ao longo da história, as pessoas se expressaram em padrões repetitivos de linguagem e se entenderam dessa forma. Os tipos de experiência emocional foram rotulados. Se alguém zombasse de mim, se alguém zombasse de você, você ficava irado. Se alguém lhe desse algo, ficava grato. Sem dúvida, achava-se que existia mais do que isso, mais do que se pudesse dizer ou entender. Mas ninguém sabia o que era o a mais. Para nos expressarmos, mesmo para nós mesmos, e lidarmos com as situações, precisamos ter contato com esse a mais da nossa experiência. De início, esse a mais revelou certas motivações e certos conteúdos que pareciam ser os mesmos para todos. Claro que não havia consenso quanto aos conteúdos e surgiram vários modelos para explicá-los. Depois, com profundidade maior, descobriu-se que por trás dos modelos destacava-se uma pessoa singular. De uns anos para cá, houve um grande progresso. Milhões de pessoas entraram em contato com seus sentimentos. Uma vez que não se estava acostumado a se voltar para os próprios sentimentos com frequência, tratava-se de um passo muito importante. Existem muitos métodos e movimentos cuja essência é essa. A focalização é um passo diverso, mais à frente. Além do contato com os sentimentos, há um lugar interior diferente. Forma-se uma sensação física holística de início imprecisa. É desse lugar que surge uma série de mudanças internas, um caminho de muitas etapas. Uma tessitura interna de detalhes revela-se e se altera. Descobrimos a focalização ao estudar pacientes que já a praticavam. Não a inventamos, só a especificamos e a tornamos passível de ser ensinada. Hoje, entendemos que a experiência humana não consiste realmente em peças ou conteúdos com uma forma imutável. Quando se sente em qualquer instante essa forma exata, intrincadamente complexa, ela se altera com a própria sensação. A experiência de uma pessoa não pode ser presumida pelos outros ou até por ele próprio. Não pode ser expressa segundo os rótulos comuns. Ela precisa ser contada, descoberta, sentida, correspondida e ter espaço para se mostrar. Vou contar um caso para exemplificar o que eu digo. Pediram-me que ensinasse focalização e escuta a um grupo de psicoterapeutas e estudantes de psicoterapia. Uma mulher, terapeuta estagiária, sentia-se deslocada no grupo, que tinha só mais uma mulher e o seu supervisor. Vários colegas de trabalho, um sujeito que era o terapeuta dela e eu, o professor visitante. Quando chegou a vez dela falar um pouco sobre um problema, para que pudéssemos treinar a escuta, disse que o seu marido exigia que ela contasse tudo quando voltasse para casa. O marido a ajudara na longa luta da sua formação e agora queria que ela contasse suas experiências a ele. Era mais do que justo. No entanto, quando voltava para casa, ela queria descansar, ficar consigo mesma, queria poder recusar. E eu segui as regras da boa escuta e disse exatamente aquilo. Abre aspas. Você quer ficar consigo, descansar, poder recusar, é isso? Fecha aspas. De repente, algo dentro dela pareceu se soltar. Ela ergueu os olhos que cintilavam e respondeu, sim, poder recusar, poder seguir a minha necessidade e a minha sensação, fazer que isso tenha importância mesmo diante de outra pessoa. É isso, é isso. Os outros participantes tinham algumas perguntas. Ela não estaria sendo egoísta, hostil? Não estaria evitando a convivência com outro ser humano? Ela não estaria demonstrando falta de maturidade com essa necessidade de se recolher para se encontrar? Uma série de deduções poderia ser feita,
do pouco que ela dissera, e muitos rótulos comuns poderiam ser aplicados a isso. Ninguém pareceu querer admitir o que ela dissera, do modo como dissera. Todos pareciam querer algo mais, algo que ela não tinha dito, que fosse o que realmente havia ali. Eu apenas a escutara. Ela enfrentou o supervisor, o terapeuta e os outros. Agora ela percebia que sabia exatamente pelo que estava passando. Aquilo ressoou nela. As palavras mexeram com a experiência e esta corroborou as palavras. Por ter sido ouvida com precisão, descobriu que o seu sentimento tinha uma forma e uma existência próprias. Mas não se poderia argumentar que a experiência dessa mulher se inseria num padrão comum? A mulher que afirma a realidade da sua experiência não seria esse, por assim dizer, o padrão 17B? Não. A experiência de uma pessoa não se insere num padrão. Neste instante, pode parecer que se enquadra num padrão, mas daqui a pouco terá outro padrão, ou nenhum. Em todo caso, a aparente pertinência nunca será exata, pois a experiência é mais rica que os padrões. Além do mais, a experiência muda. A experiência é única quando a focalização a revela. Como se disse alguém certa vez, referindo-se a uma sala em que havíamos feito muita focalização e escuta. Abre aspas. O que acontece lá nunca ocorreu na história do mundo. Fecha aspas. Essa pessoa quis dizer que a experiência única de cada pessoa, à medida que se percorrem os passos da focalização, nunca foi conhecida antes. Mas quis também assinalar o fato de que na história, até hoje, a gente comum não costumava fazer isso. Trata-se de um novo passo no desenvolvimento humano, o fato de as pessoas não só terem contato com os próprios sentimentos, como também se moverem através de passos, de desdobramentos e mudança. Estamos caminhando para além dos padrões da conformidade. Claro, a divergência sempre foi possível. Todavia, aqueles que rejeitaram os padrões tradicionais quase sempre se viram deslocados, perdidos, sem valores, sem modelos. A focalização substituiu esses padrões por um modo de criar novos padrões. Se nós nos empenharmos em descartar velhos padrões e comportamentos, o que os substituiria? Novos comportamentos igualmente estanques e dolorosos? As novas formas podem emergir do interior de cada um, em vez de serem impostas de fora. O mundo em que isso acontecer não será um mundo em que serão impingidos às pessoas comportamentos que paralisam e machucam. Será um mundo em que os comportamentos serão usados de um modo novo. Analisemos essa possibilidade mais detalhadamente. Atualmente, muitas pessoas se debatem com um fato desnorteante. Os velhos padrões que deveriam fazer a vida dar certo e outrora fizeram, não servem mais. Ser um pai ou uma mãe hoje em dia, por exemplo, não é o mesmo que na época dos nossos pais. Ainda assim, não existe nenhum outro modelo para seguirmos. Temos de inventá-lo à medida que avançamos, quase sempre aprendendo que o que acabamos de fazer foi um erro. Da mesma maneira, algumas mulheres acham o trabalho doméstico vazio e intolerável, mas em geral estão despreparadas para qualquer outra coisa. O modelo de mulher está mudando, mas sempre se discute se ele será mudado para este ou para aquele novo modelo. Como se, enfim, por algum motivo, uma forma fixa devesse ser imposta. E quais são os papéis corretos dos filhos? Será que um deles pode vir a ser único e ao mesmo tempo se importar com os pais? Essa é uma questão que todos os jovens enfrentam. Esses padrões antigos foram úteis. A massa, com pouquíssimas exceções, ajustou-se aos papéis e às rotinas
que lhe foram atribuídas e lhe legaram uma vida emocional interna. Apenas uma quantidade diminuta de pessoas instruídas e inteligentes criou papéis e modelos. Entretanto, hoje essa dependência de rotinas e papéis mudou. Grande parte da massa de pessoas é instruída e alfabetizada. Sua criatividade e suas necessidades criativas aumentaram e as rotinas são restritivas demais. As pessoas percebem que têm sentimentos bem mais complexos do que os exigidos ou oferecidos pelos papéis consagrados. Como pessoas mais desenvolvidas construiriam uma estrutura social melhor? É uma questão ampla e não solucionada. Muito sabemos a respeito da formação das pessoas pelos padrões sociais, mas, se partirmos da pessoa, encontramos um hiato. Não sabemos como o desenvolvimento individual atinge o nível da estrutura social. Por esse motivo, tem ocorrido um aprimoramento tão pequeno no caráter das unidades sociais e políticas. A focalização é apenas uma parte da resposta. Permite às pessoas encontrarem sua fonte interna de orientação. Pode ser uma fonte de novos padrões criados por cada um. Em vez de estruturas estáticas, precisamos da capacidade de criar estruturas. Isso não seria desestruturado. Sem uma estrutura, nada se realiza. Seria uma reestruturação constante, desejada e compreendida. As situações sociais poderiam ser estruturadas de modo que pudessem ser reformuladas pelos participantes. Em lugar de termos apenas as emoções previsíveis e esperadas que os papéis exigem, temos sempre sentimentos imprecisos. Imprecisos porque os precisos são os que já fazem parte do padrão. Precisamos construir frases novas para expressar esses sentimentos imprecisos e novas atitudes para levar tais sentimentos à vida cotidiana. Esse é o processo da construção de padrões. Em certa medida, todos estamos envolvidos cada vez mais no processo de construção de padrões. É daí que pode surgir a grande oportunidade. Se aceitarmos a nós mesmos e aos outros como criadores de formas de atuação, não precisaremos mais impor padrões a ninguém. É verdade que continua existindo essa imposição antiquada de formas de atuação. Por exemplo, as pessoas pensam hoje que o novo modelo é não ser ciumento ou possessivo. Se o seu cônjuge ou namorado tem um relacionamento sexual com outra pessoa, acham que devem aceitar o fato, mas não devem. Então, elas se debatem para impor a si mesmas o novo modelo. A liberdade sexual é o novo padrão, e, se elas estão prontas para mudar o antigo, o novo que lhes é imposto também não é adequado. Surge uma mágoa interminável, juntamente com sentimento de culpa e autoacusação, porque o novo comportamento também não serve. Abre aspas. O que eu tenho de errado? Fecha aspas. A pergunta se eterniza. Se esse comportamento serve a todos que são corajosos e modernos, por que não para mim? Só a forma é nova. Esse é o velho modo de se adaptar aos comportamentos antigos e novos. Determinados casais que conhecem a focalização estão criando um modo novo e diferente de abrir o seu relacionamento. Outros dizem que têm outra relação com os ciúmes porque o sentem no corpo. O que está claro é que a adoção de modelos generalizados, antigos ou novos não é a saída. O corpo assimila constantemente um novo aprendizado. Acréscimos à sua já gigantesca reserva de sabedoria. O aprendizado real só se efetiva por meio do diálogo com o corpo. Uma focalização sensível pode resultar em padrões realmente factíveis, adequados
unicamente a cada um de nós e aos que nos são próximos. Adotemos a invenção de padrões. Os sentimentos dão a impressão de ser objetos internos, fortes e quase sempre imutáveis. Para perceber que o sentimento não é um objeto, deve-se ter uma sensação que o ultrapasse. É diferente sentir a situação toda como uma sensação física ainda imprecisa. Os sentimentos costumam conflitar com a razão. Muitos são menos perspicazes que a razão. Entretanto, raramente apenas a razão basta para nos mudar ou para nos apoiarmos. O felt sense holístico é mais abrangente que a razão. Ele abrange as razões da razão e também aquilo que provocou o sentimento e muito mais ainda. Essa sensação holística pode ser vivenciada em mais profundidade e tem uma direção própria. É a sensação do todo, inclusive o que se sabe, o que se pensou, o que se aprendeu. Ela inclui tanto o que você achou que devia, quanto o que ainda não resolveu. Pensamento e sentimento, dever e desejo não estão separados nela. Uma pessoa disse, abre aspas, desejo ter cada vez mais essa sensação interna de conhecer que hoje consigo às vezes. Gostaria de tê-la o tempo todo. Fecha aspas. O que se sente em princípio, imprecisa e holisticamente é mais fundamental que os pensamentos. Os sentimentos e os modos de agir, já formados, já gravados nos padrões existentes. Vem surgindo uma sociedade de criadores de padrões. Não pode ser nada menos que uma sociedade na qual as pessoas são mais sensíveis e intolerantes às brutalidades de opressões, bem como mais capazes de agir de modo a transformá-las. Finalizando o capítulo 13, finalizando o livro, e agora iremos para os apêndices.